Então, aqui, ó, já passei a minha costurinha aqui, certo? A hora que eu abro, ele fica assim, e aí a gente vem aqui, tá? Mesma coisa no outro, ó, bolsinho pra cá. Isso daqui aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso daqui, tá, gente? Primeiro, eu vou lá e vou passar assim, pra ele ficar bem abertinho, certo? E aí, depois eu passo ele assim, só pra arrumar essa parte aqui, ficar bem ajeitadinha, tá? Isso aqui, vou passar. Agora aqui, a parte da minha aba. Eu vou retirar, ó, eu costurei, como eu disse, ó, aqui. Retrocesso aqui, retrocesso aqui. Sempre que eu vou fazer essa esquininha, eu gosto de dar um retrocesso, tá? Então, eu sempre dou um retrocesso aqui também. Quem quiser dar, é bom, já dá uma firmada aí, ó. Aí eu tiro, ó. Essa parte de quina a gente corta de comprido assim, tá, gente? Para de virar, ficar mais fácil. Aqui, ó. Tirei o excesso da manta aqui, certo? E aí, essa daqui a gente vai virar, ó. Pega aqui, uma ponta, empurra pra lá. Aí a gente puxa ela. Agora aqui, vou arrumar com a tesoura. Só cuidado quem arruma com a tesoura não empurrar muito forte e isso daqui acabar rasgando o tecido, né? Ó, feito isso, certo? O que que eu vou fazer? Vou passar também. Então, vou passar esse e vou passar esse daqui. Pronto, olha só. Já tá passadinho, tá? Primeiro eu passei com ele aberto, depois eu arrumei aqui, ó, e passei novamente, tá? Esse daqui também eu passei a minha abinha de fechamento. Agora, novamente, a gente vai montar aqui, ó, na parte de dentro, ó, do meu forro. Vou colocar ele aqui, certo? E vou colocar ele aqui também. Tá arrumadinho? Tá certinho cada um no seu lugar? O que que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha máquina e vou passar costura aqui, aqui e aqui, aqui, aqui e aqui. Por quê? É uma costura de segurança também. Para que na hora que eu for fechar toda a minha peça, isso aqui não ande e saia do meu lugar, porque aí senão ele corre o risco de ficar torto, né? Então, o que a gente faz? Passa uma costurinha de segurança aqui na beiradinha, tá? Principalmente assim, por conta desse bolsinho não sair do lugar. Olha, tá passadinho, tá arrumadinho? Então, vamos lá na máquina, passar ele, pra ele ficar bem legal, tá, gente? E não ficar nada torto e bem arrumadinho. Vocês vão ver que como é uma peça não é muito difícil de fazer, é só essa questão de ficar bem ajeitadinho as coisas, para não correr o risco de sair do lugar, tá? E a peça ficar um pouquinho torta. Então, a gente já arruma isso antes, para não ter problema. Ó, alfinetei os meus lados, com o alfinete um pouco longe, para que eu não precise ficar toda hora retirando o alfinete. Então, eu já passo com o alfinete e tudo. Pode passar aqui? Pode, não tem problema. Você não precisa deixar de costurar essa parte se vocês não quiserem. Então, costura o principal, isso daqui para pegar toda esses meus tecidos, tá? Então, como aqui eu coloquei, ó, vou virar do outro lado para vocês verem. Ó, certo? Eu posso passar por esse lado. Por quê? Porque aqui é um pouquinho maior, tá? Então, eu vou lá na minha máquina, posso passar por esse lado ou pelo outro lado. Ou eu posso retirar esse excesso e passar pelo lado de lá, se vocês acharem melhor, do jeito que vocês preferirem, certo? Então, o importante é só passar essa costurinha de segurança. Vou passar e já volto novamente. Já costurei as laterais, ó, gente, tá? Já tirei o excesso de linha e a parte de dentro está praticamente pronta, né? Sobre essa parte de costurar lateralmente, como é uma costura de segurança, não importa ficar um pouquinho torto, tá, gente? É só pra segurar mesmo o tecido. O que não pode? O que não pode é que essa costura fique aqui muito próximo dessa minha marcação, que é onde eu vou fazer a minha costura todinha, né? Que é onde eu vou finalizar a minha peça. Isso não pode passar pra cá, certo?
porque senão na hora que eu for finalizar minha peça não vai ficar legal, vai aparecer essa costura de segurança. Isso aqui a gente já vai dar uma reservada nela e vamos voltar aqui essa parte aqui, que é a parte de fora. E a gente vai colocar a nossa abinha de fechamento. O que acontece com essa aba? A gente vai utilizar esse botão imantado aqui, certo? Ó, ele tem 2 pedaços e mais as partes que prende ele. Nessa parte aqui, que é a parte de abinha, a gente vai usar esse pedaço aqui que é o menor, tá? Que é o mais fino, que tem essa parte mais grossa e essa parte mais fina. A gente vai utilizar ele. Então, a gente utiliza um desse e um desse. Esse aqui a gente vai utilizar depois. Separar ele aqui. Certo? Aqui. O que eu vou precisar nessa parte dessa aba? Eu vou marcar o meu meio, ó. Vou vincar ele aqui, ó, certinho. Onde é o meu meio. Ó, tá? Tá vincado. E aí, eu vou ver qual que é a parte minha que vai ficar aparecendo. Ó, se eu colocar ele aqui, essa parte aqui pode ficar aparecendo. Como esse daqui não tem, é indiferente esse daqui. Quando você coloca um forro e uma parte principal, aí é mais difícil. Você tem que procurar onde que é a parte de dentro e a parte de fora. Mas como não, eu vou deixar essa parte aqui pra fora e essa parte aqui pra dentro. O que eu vou fazer pra me colocar o meu botão imantado? Eu tenho aqui o meu tecido, a minha manta e o meu tecido. Eu vou vir aqui, onde eu vou colocar o meu botão, e vou marcar ele aqui, ó. Ó, esse é o meio. Então, isso aqui tem que ficar de um lado, esse aqui do outro e o meio aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Só pra mim ver mais ou menos, ó, onde é que eu vou pôr o meu botão. Então, eu vou pôr ele aqui assim. Vou só fazer uma, ó. Aí ele fica marcadinho, ó. Estão vendo que tá marcadinho? Eu vou vir com esse desmancha ponto, ó. Vejam só. E vou fazer um pequeno buraquinho aqui. Quem não tem desmanchador de ponto, pode usar alguma outra coisa, desde que tome cuidado para não rasgar muito o meu tecido, ó. O tecido de vocês, né, ó. Aqui, ó. Um buraquinho aqui e um buraquinho aqui. Só para passar essa aba aqui dentro, certo? Agora eu vou puxar aqui, ó, para vocês verem. Ó, tá rasgadinho o meu tecido. Eu venho aqui, ó, empurrou para dentro. Saiu da câmera um pouco. Empurrou aqui, ó. E o outro rasgadinho. E empurrou aqui também. Beleza. Vou deixar aqui um pouquinho, porque aí eu vou precisar de um pedacinho de manta, ó. É um pedacinho pequeno, tá, gente? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer um buraquinho aqui e um buraquinho aqui na minha manta. Aí eu venho e coloco a minha manta aqui. Depois disso, eu venho e coloco isso aqui, pra segurar, ó. Abro pra cá e abro pra cá. É um pouquinho duro, tá, gente? Mas nada que vocês não consigam. Feito isso, ó. Certo? Então, ficou aqui botão embaixo, manta, essa coisa redondinha que eu não sei o nome, que é de fechamento, e aí você abre. Fez isso, ó. Voltei aqui, o botão está certinho. Por que tem que colocar manta? Porque aqui a gente tem um tecido fino. Então, no decorrer, pode ocorrer dessas partes aqui que abre, ó, acabar passando no tecido, ou esse cantinho aqui passar no tecido e ele acabar rasgando. Então, a gente põe a manta para garantir que não vai rasgar o tecido. É uma coisa assim para garantir para longo prazo, tá, gente? Porque se for ver agora mesmo, não vai rasgar, mas no decorrer do tempo ficar roçando no tecido, acaba rasgando mesmo. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos montar aqui essa parte novamente. Ó, tecido para cima, no lugar certo. Olha só, isso aqui, ó, tudo do mesmo lado. O que eu vou fazer? É isso que ele vai fazer, ó. Aqui é onde fecha a minha peça. Então, isso aqui vai aqui atrás, porque ele vai vir aqui e vai fechar aqui, certo? Então, eu vou vir aqui na minha parte e vou achar o meio também, novamente, com o meio, ó. Dá uma vincada aqui e ele vai aparecer aqui, ó, certo? Vou achar o meio daqui também, ó, certo? Meio com meio. E aí, eu venho aqui e vou colocar meio com meio. Deixa um pouquinho mais assim, ó, tá? Isso aqui um pouco sobrando pra cá. Não costurar muito em cima. E aí, eu vou vir com um alfinete. Vou pegar aqui.
Vou colocar o meu alfinete aqui e vou lá na minha máquina passar uma costurinha aqui, ó. Da mesma linha que eu passei aqui, ó. A minha costura de segurança nessa parte aqui, eu vou passar uma costura aqui. Porém, vocês podem passar uma costura indo e voltando. Vai dar um zigue-zague. Se não quiser voltar todinha, pode dar um zigue-zague bem bom aqui e um zigue-zague, ó. Um retrocesso bem bom aqui e uma aqui também, tá? Não é zigue-zague, gente, é um retrocesso aqui e aqui bem bom pra não perder depois. Porque depois a gente vai passar mais uma outra costura na hora do fechamento, vai acabar costurando novamente. Mas eu quero que isso aqui fique firme, tá bom? Então, vou na máquina e vou costurar essa parte aqui. Olha só, já fiz a minha costurinha, tá aqui, ó. Eu dei retrocesso no início, no meio e no final, tá? Que aí evita de eu precisar ir e voltar novamente, já vou dando retrocesso. Feito isso, vamos fazer o fechamento da nossa peça. Ó, ela vai ficar desse lado e aqui, certo? Então, eu vou colocar isso aqui com isso aqui. Certinho, ó. E o que que eu vou fazer? Vou costurar na linha. Olha, gente, tá certinho. Tomem cuidado para não fazer isso, ó. E ficar de ponta cabeça. Então, presta atenção, ó. Lado certo com lado certo. Ó, beleza? Isso aqui é o que a gente vai fazer agora. Então, o que que eu tenho de dica para dar para vocês? Alinhem aqui, ó. Coloca o alfinete para não correr o risco da minha peça sair andando, o tecido do lugar, sempre alfinetando. Quem não tem costume de alfinetar e alinhavar, pode alinhavar também, não tem problema. O importante é que faça alguma coisa para segurar essas duas partes em seus respectivos lugares, certo? Ó, aqui é onde tá a minha aba de fechamento. Eu vou colocar uma nela também, tá? Ó, certo? Feito isso, o que que vai acontecer? A gente tem que virar a peça. Então, a gente tem que deixar uma abertura para que isso aconteça. A abertura tem que ter, no mínimo, uns 4 dedos para uma peça razoavelmente grande. Essa peça aqui, ela não é grande, mas ela tem manta e tem toda essa parte. Então, se você não consegue colocar a tua mão lá dentro para retirar, ou colocar pelo menos um tanto do seu dedo dentro para retirar, vai ser difícil para você virar. Então, se você deixar 2 dedos de abertura, 3 dedos de abertura, já vai ficar mais difícil. Então, coloque uns 4 dedos que é suficiente, tá? Não vai ser muito, também não vai ser pouco. O que acontece? A gente pode deixar essa lateral aqui, que aí ela vai ficar embutida o fechamento, tá? Aí não tem problema. Só que eu acho que seria mais interessante vocês aprenderem isso daqui quando a gente estiver lá no presencial. Por quê? Porque pode ocorrer um erro bem grave e ter que desmanchar e aí fica mais complicado. E também pode ocorrer de quando você vai fazer isso daqui, a parte de fora ficar um pouco torta e também ter que refazer novamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a abertura aqui, ó, nessa parte de baixo, que não tem manta, certo? Vou deixar meus 4 dedos aqui. Para mim não esquecer que eu tenho que deixar 4 dedos aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar aqui, ó, que isso aqui não é para me costurar. E vou começar a costurar aqui, ó, em uma das laterais, para que eu termine aqui e faça o retrocesso. Tanto aqui no início, tanto aqui no final, ou pro lado que eu começar, né? Se eu começar por aqui, sempre retrocesso e retrocesso. E aqui vai ser a minha abertura, certo? Isso aqui vai ficar aberto, para mim colocar os meus dedos aqui dentro e conseguir virar a peça. Vou fazer isso, ó. Vou começar aqui e vou dar retrocesso pelo menos umas 2 vezes, porque se você der um retrocesso pouco, na hora que você enviar a mão e o retrocesso estiver muito pouco, corre o risco da linha estourar sim. Então, o que você, principalmente se for aquelas linhas que não são muito boas. Então, dá uns 3 retrocessos aqui no início e no final, sempre, tá? Chegou nas laterais, dá retrocesso também para firmar a sua costura, todas as 4 laterais, tá? E costurar em cima do risco. Costurando em cima do risco vai ficar beleza, a sua peça não vai ficar torta, tá? Então, ó, em cima do risco, retrocesso, pelo menos 3, retrocesso nas laterais. Retrocesso nas laterais pode ser só uma, tá? É só para firmar mesmo essa parte da lateral aqui, tá? Tanto desse lado quanto desse lado, todas as 2 quinas dele. E retrocesso aqui também umas 3 vezes para firmar bem e não ter problema da hora de você colocar a tua mão aqui dentro, ele escapar o seu ponto e acabar rasgando o seu tecido. Então, vou lá na máquina.
Olha só, gente, já costurei aqui em cima da minha linha, deixei a minha abertura aqui, e o que eu esqueci de falar pra vocês é, nessa parte da aba aqui, de fechamento, dá retrocesso também, tá? Bastante retrocesso aqui no início, no final e no meio. Ó, as minhas laterais eu dei retrocesso, tá? Costurei em cima do meu risco, pra não ficar torto a minha peça. Feito isso, vou retirar o excesso. Ó, cuidado para não confundir a costurinha sua de segurança com a costurinha principal. Porque agora você pode retirar a costura de segurança, porque não vai ter problema, tá, gente? Porque como ela era só de segurança, tá tranquilo, ó. As quinas em lateral aqui, ó. Na hora de virar ela não ficar muito afundada, a gente corta assim. Cortar toda a minha lateral, ó. Não corta muito rente demais, para não correr o risco de tá cortando e dar um piquezinho na sua costura principal aqui, e aí a coisa ter que ser refeita novamente, ó. Chegou aqui, a gente tem a parte da costura de segurança. A gente deu todo aquele retrocesso, mas pode retirar, tá, gente? Porque a gente fez aqui novamente. Ó, vou fazer isso. Tá? Agora aqui. Chegou aqui, nessa parte aqui, ó, eu não vou tirar o excesso, ó. Eu vou tirar o excesso até aqui onde eu costurei, tá? E aqui a mesma coisa, eu vou tirar o excesso só até onde eu costurei. Por quê? Porque eu vou ter que dobrar isso aí para finalizar a minha peça. Se eu retirar e deixar pequeno demais, na hora de eu dobrar vai ficar muito difícil para mim. Então, eu já tiro aqui, ó, só até onde eu costurei, certo? Feito isso, a gente vai virar a peça.